Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de prestação de contas na administração pública. Eu sou o professor Cláudio e teremos uma carga horária de 30 horas, onde abordaremos os seguintes aspectos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à disciplina prestação de contas na administração pública. Eu sou o professor Cláudio e teremos uma carga horária de 30 horas, onde abordaremos os seguintes aspectos. Noções gerais, o Tribunal de Contas, contas públicas, improbidade administrativa e a lei de responsabilidade fiscal e a tomada de contas especial e recursos. A unidade 1, noções gerais. O dever de prestar contas. O dinheiro público pertence ao povo e o poder público, por meio de seus agentes políticos e servidores, devem zelar pela correta aplicação dos recursos, que devem atender aos interesses da população, ao bem comum e à coletividade. Então, uma frase muito bonita, né? Mas algumas vezes a gente verifica aí que há algumas malfeitorias, né, com relação à aplicação do recurso público. Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 70, ela diz o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então nós vemos aqui que a nossa Constituição Federal, então, ela atribui ao Congresso Nacional que execute aí, então, o controle externo, né? Auxiliado aí pelos sistemas de controle interno que nós veremos mais para frente. A administração pública. A administração pública pode ser compreendida como sendo a gestão de bens e interesses da coletividade na esfera dos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Controle externo e interno. Externo, exercido por um órgão diverso daquele que é controlado. O controle externo é aquele exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o grande fiscalizador aí das contas públicas é o Poder Legislativo, né? Auxiliado, né, pelo Tribunal de Contas. Interno, é realizado pelo próprio órgão sobre suas pessoas e atividades, né? Então, a grande maioria das auditorias e fiscalizações é feita pelo próprio órgão através do seu controle interno. No âmbito federal, a Controladoria Geral da União exerce a função de órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Então, a CGU, inclusive, ela é responsável em apresentar as contas da Presidência da República ao Tribunal de Contas para que ele faça a apreciação, né? E controla todo o sistema aí de controle interno, né, do Poder Executivo. Essa matéria que eu fiz questão de colocar aí, então ela se relaciona aí às visitas que a CGU faz anualmente a diversos municípios, governos do estado, né, levando as boas práticas na gestão do recurso público, né, levando orientações, né, com relação à boa aplicação do recurso público, né. São bem diferentes das visitas realizadas pelo TCU, que nós veremos aí logo à frente. Responsáveis pelas contas. Decreto-Lei número 200 de 67. Artigo 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanados das autoridades administrativas competentes. Então, não citei o que falar, né? Artigo 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo ordenador de despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas. Então, o OD fica vinculado àquele período pelo qual ele foi responsável pelas contas, enquanto o tribunal não julgá-las, né, e julgá-las regulares. Parágrafo 1º. O ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade cujos atos resultarem em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União, ou pela qual esta responda. Então, é aquele que efetivamente realiza lá os pagamentos, as transferências de recurso, né? A figura do ordenador de despesas. O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos praticados por agentes subordinados que exorbitaram das ordens recebidas. Isso aqui é bastante questionável, né? Porque se o OD, um exemplo, ele se omitir em abrir uma tomada de conta especial, em apurar uma irregularidade, ele vai ser responsabilizado, mesmo, né, não tendo participado do ato, né?
Instrução normativa do TCU número 63, de 1º de setembro de 2010. Artigo 4º. O Tribunal definirá anualmente em decisão normativa de natureza sigilosa as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis apresentarão contas ordinárias para fins de julgamento, sob a forma de tomada ou prestação de contas, ficando os responsáveis pelas demais unidades jurisdicionadas dispensados de apresentar as suas contas ao tribunal para essa finalidade. Então, nos termos do artigo 6º da Lei 8.443/92, né, que é a lei orgânica do TCU. O que quer dizer isso aí? Então, o Tribunal de Contas ele não faz auditagem de todas as contas públicas do país, né, que envolvam ali recurso público. Ele seleciona aquelas que ele vai, aqueles órgãos, né, que vão receber a sua fiscalização. Normalmente já baseado em alguma irregularidade verificada ou alguma denúncia recebida. Os demais ficam liberados, né, e prestam contas ao controle interno, e esse sim informa a regularidade ou não ao TCU. Né? Artigo 10. Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem durante o período de que tratam os relatórios de gestão e os processos de contas ordinárias as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver: dirigente máximo da unidade jurisdicionada que apresente as contas ao tribunal, membro da auditoria, né, que faça a gestão do recurso, membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão. Parágrafo único. O tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa que trata o artigo 4º. Então, essa decisão normativa ela é anual, todo ano ela sai, né? E existe lá um cronograma dessas visitas aí, né, que causam um certo desconforto aí, né, nos órgãos que recebem a visita. Né? Unidade 2. Tribunal de Contas. Então, a Constituição Federal conferiu ao Tribunal de Contas da União o papel de auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo. As competências constitucionais privativas do Tribunal constam dos artigos 71 a 74 e 161 da Lei Máxima. Né? Além das atribuições previstas na Constituição, várias outras têm sido conferidas ao Tribunal por meio de leis específicas. Destacam-se entre elas as atribuições conferidas ao Tribunal pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o TCU, os Tribunais de Contas, eles crescem de importância, aí, né? Vêm crescendo de importância nos últimos anos, né? Tendo em vista essa série de atribuições que têm recebido. Né? Atribuições. Então, as funções básicas do Tribunal de Contas da União podem ser agrupadas da seguinte forma. Então, fiscalizadora, o próprio nome já diz, né? Que é fiscalizar, auditar as contas públicas. Judicante, que é o poder que o tribunal tem de julgar, né? De emitir parecer definitivo, né? Sobre a regularidade da conta, ou não. Normativa, que é baixar normas, procedimentos, né, relativos à sua área de atuação. Informativa. Então, informativa é quando o tribunal ele é provocado e ele tem que prestar informação de uma determinada conta, de um determinado órgão, né, com relação à gestão do recurso público. Consultiva também, semelhante à informativa. Então, o Congresso Nacional muitas vezes consulta, né, o Tribunal de Contas para que esse emita parecer, né, sobre determinada conta ou sobre determinada auditagem que está sendo realizada. Né. Sancionadora, que é aplicar as sanções, né, previstas em lei, né, multa, suspensão dele de participar em processos licitatórios, de recolher valores, né, relativos a dano erário. Ouvidoria, é onde o tribunal então recebe uma série de denúncias, né, onde o tribunal também recebe algumas críticas com relação à sua atuação, até onde ele abre aí as suas portas ao público em geral, né, para que esse faça as suas observações. E corretiva, quando o tribunal verifica que há irregularidade, ou então há um indício de irregularidade, ou então de uma infração de alguma norma legal, então ele manda lá que seja feita a correção, né? E o órgão tem que executar a correção, porque se ele não executar a correção, ele vai cair lá no dano erário, ou numa infração grave da legislação, né? E vai ser aberto ali uma tomada de contas especial. E algumas têm o caráter, então, educativo. O que seria isso? Então, é através do simpósio que o tribunal faz, das suas visitas que o tribunal faz, né, das suas palestras, das suas divulgações das suas atribuições e atos na internet, lá no seu site. Então, aí ele divulga aí, o que o tribunal faz no seu dia a dia e
e a importância que tem, né, a fiscalização aí das contas públicas. A estrutura. Então, compõe-se de 9 ministros, 6 deles são indicados pelo Congresso Nacional, 1 pelo Presidente da República e 2 escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público, que funciona junto ao Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então você vê de cara aí que realmente não é qualquer cidadão, né? Requer uma boa bagagem aí de conhecimento e de experiência, né, específica aí. Tribunal de Contas nos estados, municípios e Distrito Federal. Em alguns estados da federação, tem-se apenas o Tribunal de Contas do Estado, o qual é responsável pela análise das contas estaduais e municipais. Então, isso aí é a grande maioria dos estados, né? Em outros, existe o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios, que é aqueles estados que têm um Tribunal de Contas que ele julga as contas do governo federal, do governo estadual, né? E aquele Tribunal de Contas que julga as contas dos seus municípios, né? Tem-se ainda uma terceira situação na qual existe o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município. Esse é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, onde os respectivos tribunais analisam as contas apenas das capitais estaduais. Então, o que ocorre aí? Então, a Constituição Federal de 88, ela proibiu a criação de novos tribunais municipais, mas, porém, não extinguiu aqueles que já existiam, né? Que é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses tribunais aí das capitais permaneceram, né? E fazem a fiscalização, então, do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro, né? O Distrito Federal possui um tribunal que atende à sua especificidade, que, embora similar aos tribunais de contas dos estados, não tem municípios sob sua jurisdição. Unidade 3. Contas públicas. Análise das contas. Então, a análise das contas por parte do Tribunal de Contas pode resultar na regularidade com ressalvas ou na irregularidade das contas apresentadas, conforme disposições contidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Então, aqui que está o calcanhar de Aquiles, né? Irregularidades ou não, né? Então, quando a conta fica irregular, aí ela traz transtorno para a administração, né? Quando as contas forem consideradas irregulares, se houver débito, dano ou erário, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente com acréscimo de juros de demora devidos. Então, vai ter que ressarcir o erário aí, né? O responsável pela conta, né? Entenda-se aí, normalmente, aí, o ordenador de despesa, né? Os gráficos a seguir apresentam o resultado do julgamento das contas dos responsáveis no ano de 2011, bem como os motivos que ensejaram o julgamento pela irregularidade das contas. Então vamos verificar. Então nós verificamos ali que 62% das contas foram consideradas regulares, né? Verificamos ali então que 18% foram irregular e verificamos que 20% estão irregular com ressalva. Então é uma porcentagem alta, 18% de contas irregulares, né? É bem considerável, né? Motivo do julgamento pela irregularidade nas contas. Então, omissão no dever de prestar contas, 11%. Então, o responsável ele sabe que tem obrigação de prestar contas, mas porém não faz, né? A prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Então, nós verificamos aí que 35% incidem aí, né? Aí, um exemplo seria os processos licitatórios, né? Que alguma infração de alguma norma legal, ou até mesmo antieconômico, né, que é alguma coisa que prejudique ali o processo licitatório, né. Dano erário, então houve o dano erário, ou seja, a administração ela contratou, adquiriu um material, né, por um preço que, digamos assim, não é o melhor, né, não seria o melhor preço. Um exemplo, então, no processo licitatório, então no edital, colocar lá cláusulas exorbitantes, né, aquelas cláusulas que acabam afastando possíveis participantes, né, aonde a administração poderia ter contratado ou comprado por um menor valor, né? Isso aí se caracteriza dano ao erário. Desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. Então, recebeu o recurso, né? Esse recurso não foi comprovado aonde foi utilizado. Então, é um desvio direto e sumiu, né? O dinheiro simplesmente sumiu. Não houve a comprovação dessa aplicação, né?
Convênios são aqueles que não se referem às transferências legais, como na prestação de contas anual, mas às transferências voluntárias, que são repasses decorrentes de ato de vontade entre as pessoas jurídicas envolvidas, que são apresentadas por meio de convênio, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Cabe aqui ressaltar que os convênios são também fiscalizados pelos tribunais de contas. Então, o convênio ele está à parte por quê? Porque ele não é aquele repasse normal dos governos, né? E aqueles repasses que existe um acordo de vontades, ou então em situações extraordinárias, então é esse repasse de dinheiro aí. Mas eles também são fiscalizados pelos tribunais de contas. Por quê? Porque é nos convênios, né, que costuma acontecer aí diversas irregularidades. Então o Tribunal de Contas ele fiscaliza normalmente de forma rigorosa, né, a aplicação do recurso quando se refere a convênios. Unidade 4. Improbidade administrativa e a lei de responsabilidade fiscal.